Eu gostaria de falar sobre mais um ritual. Talvez seja o ritual mais mal interpretado no cristianismo, que é o batismo. O batismo é um ritual ordenado por Deus, ok? Vamos deixar claro, ordenado por Deus, ele deve ser feito, mas, como nós vemos, ritual é algo que simboliza alguma coisa muito mais profunda. O ritual em si não tem poder algum. É isso que é importante nós notarmos. Mas antes de eu entrar nessa questão do significado do batismo, eu gostaria de dizer que a palavra batismo, no grego, ela significa mergulhar, imergir. O apóstolo Paulo, usando essa linguagem do batismo, ele dá como exemplo um sepultamento. Então, a pessoa é sepultada totalmente, e aí ele fala da ressurreição para uma nova vida. Você não pode sepultar uma pessoa jogando apenas um pouquinho de terra sobre a cabeça dela. O batismo tem que ser com o corpo completamente embaixo d'água. Ah, mas pode ser de qualquer jeito, isso é bobeira. Deus ordenou desse jeito. Então, por que desafiar Deus? Por que querer mostrar uma alternativa melhor do que a de Deus? Parece que quer corrigir o ritual do jeito que Deus pediu. Quando Deus ordena um ritual, ele deve ser feito da maneira como ele falou, isso é bem claro. No Velho Testamento nós vemos, quando o santuário foi ser construído, Deus falou para Moisés várias vezes, faça-se tudo conforme te foi mostrado no monte. E depois que cada parte era construída, a Bíblia relata, e tudo foi feito conforme o Senhor mostrou a Moisés no monte. Tudo foi feito assim. Então, não era assim, eu acho que fica melhor desse jeito, eu vou mudar. Não, o batismo é simplesmente imergir a pessoa debaixo d'água ali, e depois ela volta como se fosse um símbolo da ressurreição para uma nova vida. Dito isso, vamos então para a questão do poder. A água do batismo não tem poder algum. Mesmo quando Jesus foi batizado lá no Jordão, não tinha aquela água especial, Tem uns charlatões que pegam água lá do Jordão, se é que é de lá mesmo, e vendem na igreja, Fala, passa na ferida aí, passa no ferimento que você tiver e vai ser curado, Então é um comércio assim desagradável, sujo, e traz vergonha para o evangelho, Deus nunca ensinou essas coisas, Então isso é um abuso, É um abuso da palavra de Deus, ok? Então, mesmo que o profeta Eliseu tenha mandado Naamã mergulhar 7 vezes, isso aí não é um mandamento, isso aí foi uma ocasião e foi um profeta verdadeiro de Deus, não um falso profeta, não um charlatão, Tanto é que ele não aceitou os tesouros depois que o capitão quis entregar para capitão Naamã quis entregar para ele não quis, Se fosse hoje, ele falou, opa, traz aí o tesouro, Que beleza, glória a Deus, Ia ser bem diferente, Mas Naamã, desculpe, o Eliseu, o profeta, não quis uma moeda de ouro sequer, pelo milagre que aconteceu. O batismo, vamos repetir, não tem poder nenhum na água, no batistério, no tanque do batismo, não tem poder. O que conta é a entrega do coração que a pessoa tem que fazer a Deus. Isso não deve acontecer na hora do batismo também. Tem pessoas que esperam um poder mágico, Ela é desobediente a Deus, não gosta das coisas de Deus, tem uma vida devassa, e aí ela acha assim, quando entrar na água, e muitos pregam isso, quando a pessoa entrar na água, vem uma libertação maravilhosa, e agora a pessoa está livre, e não é mais drogado, não é mais uma prostituta, ou não é mais um ladrão, seja lá o que for. Tirou, que beleza. Isso aí não acontece, Infelizmente, ou felizmente, não é assim. A palavra é bem clara, é apenas um ritual. A água que está ali vem, no caso de São Paulo aqui, vem da Sabesp,
Não tem essa questão de água ungida. Ah, mas o pastor orou na água, meus amigos. Menos, por favor. Vamos ser mais verdadeiros, né? Mais espirituais, menos charlatões, né? Se é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que charlatão tem que ser zero, né? Nem menos, né? Eu estou aqui só brincando aqui com as palavras, né? Mas, então, deve ser outra coisa. Já que eu estou falando disso, deve ser uma cerimônia simples. A cerimônia de Jesus foi uma cerimônia simples. Foi lá no Rio, algumas pessoas ali, ok? O que nós temos que contar é com a presença de Deus no batismo, isso sim. E saber, e ter a certeza que nós entregamos nossa vida a Deus e que nós estamos, através do batismo, simbolizando para as pessoas que nós estamos morrendo para a velha vida e nascendo para uma nova vida. Isso hoje, infelizmente, não acontece. Muitos se batizam apenas para se tornarem membros de uma denominação e aí eles morrem ali simbolicamente e ressuscitam ali, mas na verdade não se converteram, não estão prontos para uma nova vida. E é por isso que não faz sentido também batizar uma criança, né? Mesmo que antes as pessoas condenavam batizar um bebê, mas hoje batizam criança com menos de 10 anos de idade até, né? Eu já vi um batismo uma vez, uma criança com menos de 10 anos de idade sendo batizada, e o pastor fez a oração antes da criança ser batizada, falando: você que renunciou à sua vida de pecado. Acho que a criança fala: eu tenho pecado? Não sei nem do que você está falando. O que você está falando? O que é pecado, hein? Não sei. Então, eu comparo o batismo como um alistamento no exército, né? Você está entrando para o exército do Senhor, para uma guerra, para um conflito contra o mal. Se você não está pronto para isso, se você não está pronto para ser um servo de Deus, se você não está pronto para servir a Deus a partir daquele batismo ali, o compromisso, né? Então, realmente você está brincando com um ritual sagrado. O casamento tem muita semelhança com o batismo, né? Quando você se casa, você está morrendo para todas as outras pessoas, né? Você vai casar, só o seu cônjuge é que importa agora. A sua vida deve ser entregada ao seu cônjuge, o seu amor deve ser entregue a ele. Né? Nós vemos muitas mulheres casadas hoje, por exemplo. Fala mulher porque a mulher é mais vaidosa, tá? Não sou machista, não. Mas a mulher ela é mais vaidosa. Então, nós vemos na internet fotos sensuais de mulheres casadas, né? Então, elas não estão satisfeitas apenas com o elogio dos maridos, né? Elas precisam de elogios de vários homens, né? Quanto mais, melhor, né? Então, como se fosse uma feira de exibição, né? A pessoa fica ali, ela está ali numa exibição, ganhando notas, ganhando aplausos, etc. Né? Então, tudo isso é muito perigoso. Eu lembro que um dia eu estava na casa da minha mãe, faz muitos anos isso, e eu não vou falar o nome da pessoa, eu sei, mas eu não vou falar. Eu vi uma bailarina do Faustão. Engraçado que eu estava passando pela sala, não estava nem assistindo, nunca gostei do programa do Faustão. E eu vi uma bailarina, elas estavam paradas, elas não estavam dançando. E eu olhei uma bailarina e falei: o que é isso? Ela era linda, né? Ela se destacava no meio das outras, e tão bonita que ela era, o rosto, o jeito, tudo. E aí, ela, pouco tempo depois, eu fiquei sabendo, por causa da mídia, ela saiu na revista Playboy, e pouco tempo depois ela se separou do marido, né? Por quê? Porque esse mundo não aguenta essas coisas, né? Ele não resiste, né? A mulher fica passando, se ela não morreu para os outros homens, ou se o homem não morreu para as outras mulheres, eles acabam caindo em pecado. Mas o batismo, que é o ritual mais mal interpretado, precisa ser restaurada a verdade sobre ele. Precisa ser restaurada a questão até da idade em que a pessoa deve se batizar. Você sabe que
para ser um sacerdote no Velho Testamento, o jovem tinha que ter pelo menos 25 anos de idade, né? Jesus foi batizado aos 33, né? Então, aos 30 anos de idade, ele foi batizado, morreu aos 33. Então, isso mostra um pouco, né, dessa questão da maturidade, né? Jesus começou o ministério público dele após o batismo, né? Então, tem esse símbolo, né? Nós estamos entrando para um exército, né? Mas eu quero encerrar falando, cuidado com os rituais, mesmo esses ordenados por Deus, achando que eles vão trazer um poder especial para a sua vida, porque isso não foi prometido por Deus e isso não acontece. Não pense que agora vou me batizar, vou ter uma vida financeira próspera. Isso tudo não passa de uma lavagem cerebral que muitas pessoas mal intencionadas estão fazendo. Uns porque querem pegar o seu dinheiro, outros porque querem ganhar adeptos às suas igrejas. Então, eu encerro aqui dizendo, ore muito, não caia nesses erros, entenda a espiritualidade das coisas, um ritual é apenas um símbolo, seja ele qual for, pense no que ele representa, isso sim, e procure experimentar o que ele representa. Não coloque o ritual acima da realidade das coisas, jamais. Então, fique na paz do Senhor Jesus. Eu peço o seu like em nosso vídeo, peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ore pelo nosso ministério. Em nome de Jesus nós pedimos tudo. Amém.